Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor esteja com todos. É uma alegria grande, irmãos, quando Deus nos permite nós falar aquilo que Ele tem para nós. Amém? Gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia juntamente comigo em 1 Samuel 15, 22. O irmão acho que já colocou no telão. A palavra de Deus que nos diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em se obedecer às palavras do Senhor? Só até aí, irmãos. Glória a Deus. Palavra de Deus, irmãos, que Deus colocou em meu coração. Vamos orar mais um pouquinho, não desmerecendo a oração que saiu deste lugar, mas sim, para nós chegar mais perto do Santo dos Santos. Amém? Curva sua cabeça, busca a presença de Deus. Esquece do irmão que está do seu lado. Cria aquele momento íntimo de você e Deus. Esquece aonde que você está e clama a Ele, para que Ele venha falar contigo. Papai querido, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a sua presença sobre este lugar. Pai, o Senhor tem direcionado para mim essa palavra, Pai, para que eu venha, papai querido, nessa noite trazer, Pai. Mas o Senhor que venha, papai querido, sobre mim, Pai, que sou o mais pequeno, o principal, que mais preciso neste lugar, Pai. Que tenha discernimento sobre mim, Pai, sobre a minha mente, sobre o meu coração, Pai. Que seja feita a sua vontade, Pai, que é perfeita, agradável, Pai. E que nós, papai querido, saímos daqui, Pai, diferente da forma que nós chegamos. Que nós saímos daqui, papai querido, com a palavra direcionada do Senhor, Pai. Que de nós não temos nada, mas da sua palavra nós temos tudo, Pai. Eu te peço, papai, fica conosco, Pai. Enquanto eu estiver aqui, o Senhor guarda os nossos, aonde que ele estiver, Pai. Porque a sua palavra é forte, a sua palavra é tremenda e é verdadeira. E o inimigo não gosta, Pai, quando nós falamos a verdade, Pai, e buscamos da sua verdade. Cuida de nós, Pai, enquanto nós estivermos aqui, Pai. Que o nosso coração não entre em contrito, que a nossa mente não seja confundida, Pai, com algo que não seja do Senhor. Fica conosco, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Irmão, pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, Deus colocou em meu coração, e o pastor vem há dias falando sobre a obediência. E a palavra de Deus diz, irmãos, em 1 Samuel 15, que Samuel chamou a Saul e ungiu ele a rei. E nessa caminhada, irmãos, ele disse as palavras que Deus colocou para Samuel. A palavra de Deus diz, irmãos, que Deus recordou de quando Israel estava passando pelo caminho e subindo para o Egito, e os amalequitas, o Amaleque, tentaram contra Israel. E Deus se lembrou e mandou a Samuel dizer para Saul: vai lá e termina com tudo. Irmão, essa palavra, quando nós lemos, é uma palavra dura, mas muitas vezes Deus diz: vai lá, irmão, fala de Jesus para aquela pessoa. E muitas vezes, irmão, nós chegamos lá e não falamos tudo que Jesus faz, tudo que Jesus fez na nossa vida, tudo que a vida fez na vida do pastor Bonese, tudo que ele fez na minha vida, irmãos. Irmãos, a palavra de Deus diz que ele fez a vontade de Deus. Aí tem um porém, irmãos. A irmã Carol até ontem, pregou sobre isso. Deus muitas vezes nos coloca num lugar, irmãos, para nós fazer a vontade dele. E a vontade dele, muitas vezes, não é o querer dele, não é o que ele tem para mim. E muitas vezes, irmãos, nós fizemos o nosso querer. Como a palavra diz, que Saul fez o que ele queria. Ele chegou lá, ele ouviu a palavra, tudo, diz: não, eu vou fazer. Só que ele chegou lá para fazer o que Deus tinha ordenado, que Samuel tinha passado para ele. Ele disse: não, mas eu vou
tirar algumas coisinhas aqui que eu posso tirar proveito. A palavra de Deus diz, irmãos, que quando ele chegou lá, ele estava com uma grande multidão. A palavra de Deus diz que passava de 200.000 homens. E eles chegaram lá e ele se lembrou. Quando ele chegou no vale, ele se lembrou de um povo que tinha livrado eles, de um povo que tinha ajudado ele. Talvez, irmão, na nossa caminhada, acontece conosco, aconteceu comigo esses dias. Deus me botou à prova em uma situação, o irmão Diego está a par. Irmãos, eu fiz que nem Saul. O que era para mim ter feito? Falado da palavra de Deus, falado o que Deus disse. Se você não quis, você não merece assim R$1. E eu dei R$1. É uma coisa, irmãos, que Deus começou a trabalhar a semana inteira com essa palavra. E a palavra de Deus diz que Saul teve, como se diz, aquela compaixão, misericórdia daquele povo, e mandou, diz, saiba que nós vamos destruir. Você muda seus planos, porque Deus mandou destruir. Irmãos, e não ficou por aí. Aí foi um pequeno erro de Saul. A palavra de Deus diz, irmãos, que ele feriu quase tudo. A palavra não diz que ele feriu tudo, porque a palavra de Deus diz, irmãos, que Saul tirou o rei, tirou algumas ovelhas, algumas vaquinhas. Diz, Deus não está vendo. Isso aqui nós mandamos para lá. Isso aqui nós separamos aqui porque Deus não está vendo. E vamos terminar de destruir. E eles fizeram. A palavra diz que o que ele separou, eles levaram para um lado. E o que ele achou por direito, pelo ver dele, destruiu tudo a fio de espada. É a palavra de Deus que diz, irmãos. Só que, irmãos, Deus, ele contempla nós quando nós levantamos, quando nós esquecemos de agradecer a Ele. Às vezes nós estamos quase chegando no nosso trabalho, nós lembramos, hoje eu não falei com o Pai, hoje eu não agradeci a Ele. E a palavra de Deus diz, irmãos, que Deus não deixou Samuel dormir. E muitas vezes é com nós assim. Já pensou, já imagino, pela palavra de Deus, irmãos. Você está dormindo, você vê mugido de ovelhas, ouvir os berros das vacas, você vê tropelos, como a palavra diz, e você não conseguir dormir, e você levantar à noite e clamar a Deus o porquê. Para que isso? E Samuel, irmãos, a palavra de Deus diz que ele procurava a presença de Deus toda noite, para saber o porquê disso. Por que ele ouvia os ruídos, por que ele via berros de animais. E Deus outra vez, irmãos, veio falar a Samuel, dizendo para Samuel: há tempo de se arrepender ainda, há tempo de você ir atrás dele, falar com ele, para ele falar a verdade. E a palavra de Deus diz, irmão, que Samuel foi atrás de Saul. E aquela velha desculpa de sempre, né, irmãos, que muitas vezes nós inventamos. Mas esse aí eles iam precisar. Nós deixamos umas vaquinhas, de repente, para tirar o leite para esse povo, que eu deixei à parte. E com nós, irmãos, nossa caminhada muitas vezes é assim. Para Deus, irmãos, o Deus que é tudo de nós, é forte, irmãos, ou é nada. Muitas vezes, irmão, a nossa obediência
a nossa desobediência, não deixa nós almejar aquilo que Deus tem para nós. Isso serve para mim, irmãos, serve para todos nós. Enquanto nós não formos obedientes a Deus e fazer a vontade de Deus, que é perfeita e agradável, nós não vamos almejar o que Deus tem para nós. Muitas vezes, irmão, nós temos no sofrimento, na nossa saúde, muitos no casamento, muitas vezes até entre amizades. Nós não sabemos o porquê, mas nós não estamos na obediência de Deus. Se Deus falou para nós que o pecado nos divide de nós com Ele, o pecado vai nos dividir, irmãos. Nós não podemos fazer uma campanha de oração e dizer, eu vou quebrar esse pecado. E na outra semana nós estamos fazendo o mesmo pecado. Nós só estamos fazendo o que, irmãos? Estamos fazendo que nem Saul, separando algumas coisas, destruindo, dizendo, ó, terminou. Está pronto o serviço, agora é só ficar de bem com Deus. E não é, irmãos. E a palavra de Deus muitas vezes é dura. Ela chega até nós, machuca. Mas essas feridas, quando machuca, que é de Deus, irmãos, é para nós se lembrarmos todos os dias que Ele sofreu muito mais por mim e por você. E para que hoje, glória a Deus, aleluia. E para que hoje, irmãos, nós pudéssemos estarmos aqui, tendo saúde, tendo a nossa casa, nosso trabalho, tendo a nossa família, tendo a nossa igreja, irmãos. Porque hoje, irmãos, a base da nossa casa, a base é onde que nós nos fortalecemos, onde que nós buscamos, e muitas vezes é onde que nós nos fortalecemos, irmão. É a base da oração da igreja. Muitas vezes nós estamos tristes em casa, nós lembramos, diz, nossa, eu era bem mais triste quando eu estava no mundo. Eu poderia ter, mas não tinha. Eu poderia ter coisas melhores, mas não tinha. Você almejava coisas grandes, mas não era seu. O quão bom, irmãos, é quando você tem coisas que é de Deus, Deus te deu, que Deus te alcançou. Às vezes de manhã cedo você não presta atenção, que você levanta, você abre o teu olho, se você levantar bem cedo, está tudo escuro. Você abre a sua janela, está claro, e daí você lembra, eu estava muitas vezes na treva, quando eu abri a janela e eu olhei para Jesus, e Ele me contemplou, olha as belezas. Tem dias, irmãos, na minha casa, quando eu me acordo, eu chego às vezes até a chorar por causa de um canto de um pássaro. Quando o Espírito Santo vem com pequenas coisas, irmãos, quando o Espírito Santo te planta algo no teu coração que te faz feliz, muitas vezes até o sorriso do teu irmão faz você chorar. Porque muitas vezes, irmãos, na nossa caminhada nós caminhamos com pessoas que precisam de cura, que precisam de uma libertação, e são poucas, mas Deus tem alcançado, o Espírito Santo tem curado, e é tão bom quando você vê essa pessoa entrar na porta com um sorriso. Irmãos, quando o Espírito Santo toma conta, a cura, a libertação, Ele já tem junto, basta você querer, basta você ter a obediência de dizer, ó Jesus, eu quero seguir o Senhor, eu quero estar agarrado com o Senhor, não importa o que vir, porque, irmãos, enquanto nós tivermos, oh Deus maravilhoso, só ouvir na palavra, só achando, irmãos, que nós estamos trilhando um caminho de Jesus, vai estar tudo maravilha, irmãos. Mas a partir do momento onde que você tomar uma posição e caminhar até o teu irmão, botar a mão no ombro dele e dizer assim, conte com as minhas orações, eu estou contigo, aí você vai ver
Como a palavra diz, quem serve e quem não serve ao nosso Cristo. Oh Deus. Irmãos, muitas vezes no choro da madrugada, o inimigo tem pressionado, tem nos dito assim: não adianta, não vai ter mudança, não adianta, você não vai conseguir. Você tem tantos anos de caminhada, você se converteu, caminhou um tempo fazendo coisas erradas, e quando agora você se colocou de pé, você se levanta e cai, se levanta e cai. Irmãos, o levantar e cair é da carne, o levantar e cair é o do homem, como a palavra diz, mas o levantar é de Deus. Quando Deus te pega pela mão, te coloca de pé e diz assim: eu estou contigo, pode vir o que vir, irmãos, você vai estar firme com Deus, você vai estar buscando de Deus cada vez mais, que a pureza de Deus, irmãos, aquilo que Deus tem para mim, que Ele tem para você, é grande. Só que nós temos que andar na obediência, não fazer, irmãos, como Saul. Saul fez as coisas tudo pela metade. Ele não quis saber se eu fazer certo, como eu fiz da outra vez, Deus vai me perdoar, Ele vai ter misericórdia de mim. Mas não é assim, irmãos. A palavra de Deus diz que nós temos que fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus ordena. O pastor tem falado bastante, de Jonas. Será que nós, irmãos, muitas vezes não somos um Jonas? Tem pessoas que vão dizer: não, eu não fujo, o pastor falar isso, mas não é, irmãos. Jonas obedeceu a voz de Deus, só que na caminhada dele, foi que nem a palavra que eu li, irmãos. Ele deu uma olhada, disse: Deus não está vendo, vamos tomar outro rumo. E é tão interessante, irmãos, assim como essa palavra que Deus colocou em meu coração, que tudo foi preparado, as ovelhas, aquele povo, as vacas, Deus preparou para Jonas, preparou o dinheiro, preparou o navio, deixou. Ele podia ter dito: não, falar de lá de novo, diz: não, Jonas, isso, ter mandado Samuel ir lá e dizer: não, Saul, não é assim. Mas não, Deus permitiu, irmãos. A palavra de Deus, se nós não seguir, Deus vai permitir, irmãos. Só que nós vamos saber, como Jonas começou a decair, como Saul também começou a decair. A palavra de Deus diz que ele até perdeu o reinado. Por quê, irmãos? Se algo que Deus entristece Deus, é a nossa desobediência. Tem vezes que nós murmuramos, mas as murmurações não chegam nem perto da desobediência. E a palavra de Deus, irmãos, essa noite, Deus colocou em meu coração que nós, irmãos, seguimos firme na caminhada com o nosso Cristo, não olhando nem para a direita, nem para a esquerda, nem para aquele que vai pregar, nem para aquele que vai ministrar, dirigir o culto, mas sim voltado para o nosso Deus, e pedindo sempre para que Deus nos dê aquele entendimento de obediência do que Ele quer para a nossa vida. Gostaria que os irmãos viessem à frente para nós orarmos tudo junto, e pedindo para que Deus venha derramar sobre nós hoje a unção de obediência, uma unção onde que nós podemos conversar com Ele de noite, na nossa madrugada, nas nossas orações, e dizer: Pai, que seja feita a sua boa, perfeita e agradável vontade, que não seja feita a minha vontade, como foi ministrado aqui ontem. Deus foi levar pessoas muitas vezes no vale para mostrar aquilo que aquela pessoa já sabia, aquilo que aquela pessoa já sabia como responder. E que nós, irmãos, nessa noite podemos procurar a presença do nosso Deus e responder aquilo que Deus quer,
Eis-me aqui, Senhor, para fazer a sua vontade. Pai, me cuida, Pai, me direciona, me leva nos seus bons caminhos. Pai, se for possível, cuida da minha família. Amém? Quando estivermos orando, os irmãos vão impondo as mãos. Se há alguém entre nós que queira aceitar Jesus ou voltar para o nosso Jesus, só dá um passo à frente. O pastor Bonese vai orar, depois o pastor Márcio ora. Curva a sua cabeça e busca a presença do nosso amigo Espírito Santo. Papai querido, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a sua presença, e eu sei que a sua presença neste lugar é notória, Pai. Visita, papai querido, vidas nessa noite, Pai, corações, famílias, Pai, aqui que são representadas. Pai, em nome de Jesus, Pai, entra nesses lares nesta noite, Pai, e faz a sua mudança, faz a sua transformação, Pai. Faz uma varredura, papai querido. Planta, papai querido, a obediência, Pai. Planta o seu querer sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, papai querido, que não seja feita a nossa vontade e a sua, Pai. Como a sua oração diz, Pai, venha teu reino, venha a tua casa, faça a sua vontade, faça o seu querer, Pai. Transforma, papai querido, nós por inteiro. Pai, nós não somos nada sem a sua presença, nós não somos nada sem o seu querer, Pai. Oh Deus maravilhoso, se for possível, Pai, se for do seu querer, papai querido, cura nessa noite, traz a libertação, Pai. Oh papai querido, traz aquela vontade de te servir, Pai. Traz o amor primeiro sobre as nossas vidas, Pai. Nós somos dependentes do Senhor, Pai. Nós somos carentes, papai querido, do seu toque, do seu abraço, Pai. Nós somos, papai querido, muitas vezes, Pai, como Saul fez, Pai, nós fizemos as coisas pela metade, mas nessa noite, Pai, o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, que o Senhor venha cuidar, papai querido, de cada um, Pai, aqui, papai, famílias que são representadas aqui, Deus, porque o Senhor guarda, que o Senhor cuida, que o Senhor protege. Papai querido, aquelas pessoas que estão nos leitos lá no hospital, Pai, que o Senhor venha alcançar neste momento, pessoas que estão aí, papai querido, nas ruas, Pai, perdidas, Pai, por causa de algo que está acontecendo, que o Senhor alcança elas, Pai, transforma o pensamento e a mente. Papai querido, nós pedimos que o Senhor fica conosco nessa noite, papai querido, toda honra e glória seja dada ao seu nome, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Estão todos abençoados?